Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do Palmeiras, trazendo um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a goleada do Palmeiras e principalmente falando sobre o Estevão, que vem jogando muito, apenas 17 anos e brilhando com a camisa do Verdão. Inclusive ontem fez um golaço na partida. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando aí aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Anos de idade. O Neymar, todo mundo sabe, um monstro que ele jogou no Santos, no Barcelona, no Paris Saint-Germain também no início, na seleção. Não seremos repetitivos aqui. 33 jogos aos 17 anos, o Neymar tinha 14 como titular e 16 participações em gols. Em 23 jogos, ou seja, 10 jogos a menos, o Estevão tem as mesmas 16 participações, com 9 gols e 7 assistências. O Neymar eram 10 gols e 6 assistências. 14 titular do Neymar, 18 do Estevão, mas, enfatizando, 18 como titular em 23 jogos. 14 titular do Neymar em 33 jogos. Não são impressionantes esses números, dona? Muito impressionantes. É um garoto que chegou com o pé na porta, que pediu passagem. O Abel nem segurou como segurou em alguns momentos o Endrick, porque ele é um fora de série, ele é um acima da média, um jogador já de seleção brasileira. No Palmeiras, nos momentos que o Palmeiras era muito engessado, muito previsível na criação, não é o que está acontecendo agora, o Palmeiras era dependente dele mesmo, né? Ali pela direita. Porque ele é muito criativo, ele é habilidoso, ele atormenta no mano a mano, ele chega com muita força para finalização. Então, assim, é um jogador que tem um potencial enorme, mundial, né? A comparação com o Neymar, eu acho, é válida. Eu acho que ele não chegou ao nível do Neymar e não sei se ele vai conseguir chegar. Eu acho válida, mas eu acho cruel. Cruel. Estevão. Eu entendo a comparação. Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte da resenha boleira. Não é só no Brasil que isso acontece. Futebolística. Eu já falei algumas vezes. Desde o Neymar, a gente teve várias promessas que surgiram. O Vinícius Júnior, Endrick, Rodrigo. O Estevão, com essa idade, é o que mais me impressiona. Não, mas por isso que eu acho legal, ao mesmo tempo que eu acho cruel, eu acho legal porque ele te impressiona quando você o vê jogando, não é isso? Sim. E os números também impressionam. Um garoto de 17 anos, o que ele está fazendo num time como o Palmeiras, e os números, está fazendo gol, está dando assistência. Não está só fazendo, como o pessoal fala, está fazendo firula, está passando o pé em cima. Não, ele está decidindo jogos. O Estevão é um líder do prêmio Bola de Ouro. Do prêmio Bola de Prata, ele hoje é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ele pode levar tudo, ele pode levar a bola de ouro, fatalmente vai levar a bola da posição, pode levar a bola de artilharia, uma vez que o Pedro está fora de combate, e levará também a de revelação. Pode ganhar de gol mais bonito. Também. A comparação é cruel, mas ela é mais pela cronologia, mais pela idade. Porque fora esses dois, você vai pegar mais quem para entrar nisso aí? É difícil, com essa idade... Já sendo decisivo e já enchendo os olhos. Virou já indo à seleção. Virou maturidade de jogo também. É raro, vale a comparação. Referência maturidade de jogo, técnica. Decisão que toma em campo. Não é normal para um jogador de 17 anos ele não sentir assim e entrar com a maior naturalidade possível. Repito, eu acho que ele não atingiu o nível do Neymar. O Neymar que eu vi, tenho 34 anos, foi o melhor que eu vi no futebol brasileiro. Que é um monstro, ele é genial, o Neymar, e ele atingiu um nível altíssimo. Não sei se o Estevão vai chegar lá, mas ele tem potencial para ser um jogador espetacular, né? Já está sendo sensacional no Palmeiras, impressiona demais e os números estão aí. Ele já que o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, né? Ele foi perguntado sobre o Estevão nos últimos dias, falou que, obviamente, eles estão acompanhando, ainda completou dizendo o seguinte: pena que ainda não é aqui. Ele já é uma referência técnica com essa idade de um grande clube, como foi o Neymar. Isso é muito raro. Mais recentemente nós tivemos o
O Endrick, que não esquentou lugar, mas não chegou a ser essa referência. O time não chegou a jogar em função do Endrick com a certeza. Peraí. Mas ganhou o brasileiro por ele Peraí, também, professor. né? Por conta dele, né? Final do brasileiro, ele não foi referência, o Endrick? Não, por um tempo, mas ele é a referência. Ele entrou no time, pô. Mas o Estevão é a referência absoluta. Hoje você sabe que ele é o cara do time. Com 17 anos, como era o Neymar. Então, isso é uma coisa muito significativa. Ainda que ele não chegue a ser o Neymar, e tomara que não chegue a ser Neymar em outros sentidos também. Tomara que ele tenha mais cabeça que o Neymar para aproveitar o potencial que ele tem. Boa, professor. Ainda que não seja um Neymar, ele se despede aqui do futebol brasileiro, porque eu já estou contando com a despedida dele. Calma, Né? professor. Estamos em Tem setembro. tempo ainda, professor. No meio do ano que vem, não é? Então, são favas professor. cantadas, tem 6 meses. 6 meses. Vai sofrer por antecedência, Né? professor. Mas ainda, se ele se despedir assim, ele já se despede num nível muito acima de grandes outros jogadores. Muito acima. Eugênio, te assusta, te impressionam os números? Você vê com naturalidade? Como que você vê essa tela que mostramos agora há pouco? Abel, você é minha testemunha. Talvez eu tenha sido o primeiro a falar que o Estevão era o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Já tem alguns meses. Falou mesmo. Tava aqui. E eu acho um jogador fora de série. Então, não tenho nem zero restrição ao Estevão. Espero que ele cresça cada vez mais. Só que você também sabe que eu não gosto de comparações. Mas eu gosto de ouvi-lo mesmo assim. Não gosto de comparações, até porque quem a gente busca para estabelecer comparação. Porque quando a gente vê uma joia surgindo no futebol brasileiro, a gente quer que essa joia vá longe, que ajude, que tenha uma grande carreira e que ajude a seleção brasileira também. E eu não acho que o Neymar venha a ser o melhor exemplo para jogadores jovens no futebol brasileiro. Apesar de todo o talento que ele tem, que ele já mostrou, pela forma como foi conduzida a carreira dele. Então, pela bola que ele jogou, numa boa parte a bola da que ele carreira, jogou realmente ele foi pode muito ser grande. exemplo. Não pode? Ele influenciou toda uma geração, né? Inclusive o Que Estevão. tipo de influência que é a questão. No jogo, né, que eu digo. Mas não só no jogo. Mas, independente disso, eu acho também, eu tenho sempre um pé atrás, quando a gente aqui vê um jogador como ele, que tem um potencial incrível, gigantesco, e às vezes isso atrapalha, a gente coloca esse jogador num patamar, num nível, num pedestal, que nem sempre se confirma depois. Então, a gente está cansado de ver que jogadores que são muito elogiados no futebol brasileiro, a gente tem muito essa questão de talvez uma ansiedade, talvez uma carência de ver grandes jogadores aparecendo, e elogia demais certos jogadores que aparecem num futebol em que o nível técnico médio é baixo. É o futebol brasileiro hoje. E aí o cara se destaca um pouco, você acha que ele é um super, hiper craque, e depois lá na frente isso não se confirma. Até porque o clube que contratou o Estevão, hoje em dia é um devorador de jogadores. Ele contrata 50, 60 jogadores e aproveita pouquíssimos. E acaba se desfazendo desses caras, e esses caras têm dificuldade depois de se recolocarem na carreira, que é o Chelsea. Então, torcer muito para que ele tenha um potencial enorme, é hoje, de fato, o melhor jogador em atividade no Brasil, mas ainda muito jovem, não derrape nas curvas de uma caminhada no futebol que é muito perigosa, é muito cheia de ilusões, é muito cheia de perigos, de obstáculos, e que ele tenha condições de seguir e crescer nessa estrada por ele, pelo futebol dele e pelo futebol brasileiro. Só completar, acho que um ponto que o Eugênio traz, eu não tenho dúvida do talento, do dom que o Estevão tem. Maturidade de jogo, a qualidade que ele tem, tudo a gente tem visto em campo, não só o número, né? Acho que mais do que o número é o rendimento dele mesmo, né? Como ele é influente dentro do Palmeiras, com a idade dele. De fato é assustador, mas eu tenho dúvida se o Chelsea for o melhor destino para ele iniciar a carreira dele na Europa. Como projeto, eu tenho dúvida se ele vai ter a minutagem, a sequência necessária para crescer. Ainda é um projeto muito não vai ter incerto. No Chelsea, onde ele teria? Há várias opções melhores. Ele, por exemplo, teve, na época da proposta do Chelsea, o interesse do Bayern de Munique. Eu acho que seria um destino melhor. O Bayern de Munique é difícil também jogar, hein? Difícil, mas eu acho que se encaixaria bem. Porque o Chelsea ele tem Uma muito... estrutura de clube, não tem nem comparação o Bayern de Munique com o Chelsea. Abel, Eu estou dizendo, para jogar no Bayern de Munique não é fácil, hein? Porque o Chelsea, Abel, o Chelsea ele Difícil. contratou muita gente. Muita gente. Mas o Bayern de Munique contrata menos, mas contrata...
Mas também o que Mas tem de gente boa lá, hein? Mas investiu demais, Abel. O Chelsea tem muito jogador jovem. Então tem muita gente tentando crescer. E às vezes isso não pode ser o ideal. E o principal, a identidade de jogo também. Tá tentando criar agora com o Maresca e tal. Vamos ver como é que vai ser até o ano que vem, né? Que é quando o Estevão vai chegar. No momento, eu não acho que é um destino. Inclusive o tão Ângelo, bom. que era uma revelação do Santos. Ângelo, Andrei Santos. Vários, né? Alguns, já, né? Já foi para a Arábia o Ângelo. Foi emprestado para o time da O França. Andrei Santos está no E o David Estrasburgo. também, né? Foram David negociados. Washington. David Washington. Hoje o Estevão é mais negócio para o Chelsea do que o Chelsea é mais negócio para o Estevão. Agora precisa ver se o Chelsea vai aproveitar esse rapaz bem. Às vezes Agora, é tão jovem, né? Daqui a pouco, se não der certo no Chelsea, para assumir todo esse futebol do nada, você não vai subir. Não é possível. E quem joga pela direita no entendo que Chelsea eu entendo- costuma ser o Cole Palmer, né? Eu entendo o que você está dizendo e você tem razão, mas eu acho que é difícil a gente colocar uma fórmula. Vou dar um exemplo. Eu entendo o que você Vou tá... dar um exemplo. Eu entendo. Vitor Roque. É ruim para o Barcelona ou é bom? Não, na época eu achei até que era um destino interessante. Alguma dúvida que é espetacular você ir para o Barcelona? O que aconteceu com o Vitor Roque? Ele teve muita dificuldade na adaptação do estilo de jogo, né, do Não Barça. tem fórmula, estou dizendo, não tem fórmula. Mas tem algumas tendências e você tem razão em relação à tendência. Eu também, eu preferiria ir ao Bayern de Munique. Só não sei se é tão fácil também você se dar bem tão jovem num clube E às como o vezes para o Bayern de jogador Munique. mais jovem, e pode acontecer, às vezes ele... Às vezes o melhor caminho é para um time pequeno ou médio da Europa, É isso eu que eu ia acho. falar, é isso que eu ia Entendeu? falar. Melhor que ir para o Bayern de Jogar, Munique. né? Você vê o caso do Savinho. Né? Savinho saiu para o Girona, fez um grande campeonato no Girona, hoje está no City, jogando muito bem. Não é um bom caso? Às vezes o caminho é esse, você se estabelecer lá jogando num time intermediário. Time pequeno não. Time pequeno é ruim, porque o time pequeno, especialmente para jogador de ataque, a bola não chega no ataque. O time médio, que tem boas partidas, Num oscila e centro, tal. né, Eugênio? Num centro não tão forte assim. Não precisa, não necessariamente Inglaterra, Espanha. E a gente tem vários exemplos de ex-jogadores que começaram na Holanda, como o Ronaldo, o Romário. Portugal esquenta muito jogador hoje, né, para as grandes ou ligas. Portugal, ou Holanda, às Mas vezes. eu acho que hoje, pensar na maior liga de todas hoje, que é a Premier League, você pegar um time intermediário na Premier League, que tenha condições, ou até um time um pouco maior, mas que dê condições a ele de jogar, dê espaço a ele para jogar e permita a ele crescer lá dentro, se desenvolver lá dentro, é melhor do que chegar num clube que hoje é um clube confuso. O Chelsea, desde a saída do Abramovich, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia e tal, é um clube que tem uma gestão perdida. Ele não tem uma diretriz definida, troca de técnico, vende jogador, contrata jogador, tem 50, não tem espaço no CT para a quantidade de jogadores, não tem vestiário no CT para tanto jogador que o Chelsea tem. Então isso gera um problema muito grande interno. A gente não sabe, a gente vê o Maresca falando, seria bom que tivesse aqui agora, porque ele próprio Maresca não sabe se vai estar ano que vem lá. Isso não é comum na Inglaterra. Na Inglaterra, normalmente, os técnicos têm um trabalho a médio prazo. Então, é mais difícil a gente dizer qual é o caminho ideal, né? Mas me parece hoje o Chelsea um caminho muito confuso, um clube que está sem uma diretriz definida de trabalho. É que ele aparece também com uma força, com um currículo já acelerado com 17 anos. É incrível alguém ter currículo com 17 anos, mas ele tem, que não permite um caminho também muito modesto, né? O caminho do Savinho, porque ele era o Savinho. Porto, Shakhtar, outros caminhos, essas pontes, me parecem hoje também pouco para ele. Eu acho que a questão em relação ao Chelsea é o momento Chelsea. É quem contrata de baseada. E o próprio Barcelona, para o Vitor Roque, o Barcelona é sempre o Barcelona, mas o Barcelona também vive momentos tumultuados, muito diferentes dos melhores momentos do Barcelona. Então, acho que talvez um equilíbrio, talvez um clube que o acolhesse com um projeto de carreira mais seguro. Um Liverpool, por exemplo. Poxa, seria o ideal. É o Roque que eu citei que fez gol no fim de semana pelo Betis, né? Sim, primeiro gol dele. Com a camisa do Betis, o Liverpool, por exemplo, seria um ótimo destino. Um Salah está saindo. Salah está saindo, lado direito. Você tem um projeto muito mais estabelecido, organizado. O Chelsea, ele ainda falta encontrar, de fato, a identidade de jogo, o padrão do projeto. Por enquanto, injetou muito dinheiro, investiu demais.
Mas dentro desse investimento, muita gente fica pelo caminho. A gente torce muito para que o Estevão não fique, porque ele é um jogador fora de série. Acho até que ele, individualmente, tem potencial para chegar lá também com o pé na porta e, ó, eu tô aqui. Sim. Do ponto de vista do Chelsea, é uma negociação fantástica, né? Porque contratou um diamante bruto no futebol brasileiro. É mais negócio brasileiro. para o Chelsea tê-lo do que para ele ir ao Chelsea. Vamos torcer que dê certo, né, De professor? repente, ele pode ser o cara de uma nova fase do Chelsea. Pode ser. Porque Vamos pensar também positivamente, sermos otimistas, mas não podemos fugir da realidade. E não Vocês têm razão. E não pode ter essa responsabilidade de ser o salvador da pátria, né? Ele é muito tenrinho para isso. Então, porque não é só uma questão de peso de camisa. Hoje, por exemplo, não seria negócio ir para o Manchester United, né? É um clube com peso, mas para ele também seria um problema. Então, uma coisa mais intermediária. O Liverpool seria o ideal. Isso nesse é momento. importante porque, se for lembrar, o Neymar, que é mais jogador que o Estevão, o início dele do Barcelona foi também de oscilação, se adaptando. E olha que a gente está falando de um jogador que foi para a Europa com 23 anos. Ele foi para a Europa muito mais maduro e pronto. Foi a gestão de carreira do Neymar na época. Ganhou tudo, foi para a Europa. Mesmo assim, a adaptação foi complicada em um clube da dimensão do Barça. O Vinícius Júnior passou por um na período de fase que tava o adaptação. Barcelona, né? Rodrigo. Então, assim, calma. Né? Nem sempre você vai chegar brilhando completamente, né, numa Premier League. Ele vai ter ainda um trabalho, acho que vai ser muito importante para ele ter mais 8 meses? Quantos meses aqui? É uns 8. 3 e 6. 10 meses aí, 8, faz as contas aí, 9 3 e meses. 6, 9. Com o Abel Ferreira, vai crescer. Uma gravidez. Ganhando tempo de jogo, sendo protagonista do futebol brasileiro e do Palmeiras e já inserido brasileira na também. seleção principal. Já inserido na seleção principal do Dorival. Rápido intervalo no Futebol 360. Daqui a pouco vamos falar das derrotas dos clubes mineiros, consequentemente, das vitórias de Bahia, do São Paulo. Resultados importantes no Campeonato Brasileiro nessa rodada do final de semana. Vamos falar também já de preparação. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 5-0 sobre o Criciúma. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.